Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 78. Não somos empreendedores de palco. Bom, e nesse episódio eu bati um papo super bacana com a Fabiana Ivo, a Fabi, da Banca. A Banca é muito conhecida lá pelo DJ Bola, pelo Macarrão, e além dela, né, e de outros colegas que estão lá. Faz um trabalho muito bacana. Jardim Ângela, periferia de São Paulo. E também eles cocriaram e fundaram a ANIP, a Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia. Então ela fala um pouco desse rolê da banca, da ANIP e vários outros temas aqui. Foi um papo super legal, Fabi manda muito bem aí. E o som que vocês vão ouvir ao longo da trilha é um som do DJ Bola, que ela também indicou aqui para a gente colocar como trilha. E para quem está chegando, seja bem-vindo, esse é o Impacto na Encruzilhada, episódios aí semanais sobre o lado B do impacto social. Nada melhor do que trazer uma convidada como a Fabi para falar desse tema. Então é isso. Sem mais delongas, partiu para a conversa. Bom, Fabi, obrigado por você ter aceito o convite. Vamos direto aqui, sem delongas, direto para o nosso papo. Fiquei muito feliz, muito honrado. E aí eu queria começar para quem está nos ouvindo. Conta um pouco quem que é a Fabi, Fabiana, né, na fila do pão e um pouquinho da banca. Bem-vinda. Salve, Fábio. Acho que está nesse lugar, assim, primeiro pedir licença para chegar aqui no podcast, chegar aqui com você, na galera, na casa das pessoas, né? A gente sempre pede essa licença aí para chegar. Eu sou a Fabiana, na fila do pão, eu sou uma moradora do Jardim Ângela, que sempre pensou muito a partir do lugar que pisa, né? Eu aprendi isso muito com uma pessoa formidável que a gente teve aqui durante muitos anos, que foi o Padre Jaime, que é a cabeça pensa conforme os pés pisam. E esse foi um lugar para mim muito frutífero, né? Porque sendo moradora do Jardim Ângela, um dos lugares mais violentados do mundo, eu tinha que ter outras visões para poder me inserir no universo que eu acreditava, né? Então, e eu fui só acreditar nesse novo universo a partir do hip hop. Então, eu sempre costuro a minha fala de chegada dizendo que a Fabiana Ivo, ela é fruto do Jardim Ângela, de uma cena do hip hop muito forte, de modo especial, organizada pelo Racionais MCs e por uma condução de uma igreja, uma visão progressista dos seus trabalhos de base, de acreditar numa juventude pulsante de um dos bairros mais violentados do mundo. Então aí nasce um pouco da persona Fabiana e também de um tanto de organizações sociais ou de cultura da região, né? Então a banca também é fruto desse universo, acreditado muitas das vezes por fóruns, espaços de debate e uma outra visão de uma periferia que não era aquela que estava sendo mostrada pelos grandes meios de comunicação o tempo inteiro, de forma só violenta, né? Então, a banca também nasce no meio desse contexto. Então, a gente costuma aqui dizer, tanto eu como o Bola, que é o fundador da banca, que a gente foi muito procurado em diversos momentos para ser fala e para ser objeto de estudo de outros espaços, para mostrar o quanto que a gente era ou muito ruim, de forma negativa, ou o quanto que a gente tinha sido muito altruísta para conseguir sobreviver à década de 90. Mas pouco, de fato, se olhava para essa periferia de forma a ter ela como algo potente, né? Pulsante, verdadeiro, enfim. Então, acho que eu trago um pouco dessa persona. Sou filha de pais nordestinos que veio para São Paulo tentar a vida. Então, eu sempre gosto de dizer. E hoje, sou mãe de uma menina de 2 anos, a Maria Flor, e mãe 2 de uma menina de 10 anos. Então, eu gosto muito de falar porque o que eu venho fazendo nos meus últimos 6 anos tem relação com o futuro que eu acredito para elas. Poxa, fantástico, Fabi, muito legal a tua trajetória. Hoje você é a carregadora de piano da banca. Conta um pouco da tua função aí. Na banca a gente se divide um pouco, é uma equipe bem grande, né? Nós somos em 6.
que faz um tanto de coisas, e a trajetória da banca é mais de 20 anos, né? Então é legal falar disso. A gente nasce na cena do hip hop lá atrás, muito acreditando que colocar a juventude para discutir o seu espaço como algo vibrante era necessário e urgente, mas também era possível de fazer isso de forma muito cultural. Então a gente nasce na cena do hip hop. A partir daí a gente vem construindo um pouco das nossas trajetórias. Eu acho que a minha está muito interligada com tudo isso, né? Então a gente conseguiu se dividir aqui, no primeiro momento eu como educadora, dentro de espaço de CJs, de CCAs, de escolas públicas e privadas. Depois a gente vai buscando um pouco mais de entendimento. Eu sou uma curiosa em Paulo Freire, e aí eu fui estudar um pouco sobre educação popular, cultura de rua, literatura marginal. E aí eu venho trazendo para cá essa nova visão, me torno coordenadora pedagógica. E mais recentemente, frente a tudo que a gente vem desenvolvendo, eu estou no operacional. Então, sim, eu carrego um pouco do piano hoje, ou das picapes, como a gente costuma dizer por aqui, porque é isso, né? Alguém tem que tocar o bonde. Então, eu toco, o Bola cria alguns produtos, né? E alguns serviços junto com o Macarrão, e eu faço aqui o meio do campo para pensar o método e depois deliberar isso para a nossa equipe, tanto fixa, como as equipes de contratação também que a gente tem. Poxa, incrível, muito legal a junção do pedagógico, do educação popular com o operacional, bacana demais. E eu te convidei justamente porque eu sabia que eu queria alguém que está tocando o bumbo, o Bola, o Macarrão sempre estão por aí nos espaços. Eu falei, não, a Fabi é que é a pessoa que está ali, digamos, nos bastidores, fazendo as engrenagens girarem, então muito legal poder te ouvir. E aí eu queria te trazer a primeira pergunta aqui, Fabi, que o meu lugar de quem olha essa cena do negócio de impacto periférico, da quebrada e tal, parece que de uns tempos para cá essa agenda virou um pouco, entre aspas, uma modinha. E eu queria saber assim, se isso incomoda vocês que estão há tanto tempo fazendo esse corre aí, como é que é isso? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que as modas, elas vêm em diferentes momentos, né? Sendo aprofundadas ou não dentro desse campo que a gente atua. Lá atrás a gente falava muito, no primeiro momento, né, negócios sociais, negócios de impacto, né, e a gente atravessava as pontes e a gente chegava lá, tinha 5 no máximo de periferia, e muito no lugar de usuário e beneficiário, né, essa cena era bastante recorrente e infelizmente ainda segue sendo, né, e pouco lugar de protagonismo de fato daqueles que deveriam estar à frente dessas discussões e não à parte. Né? Então, a gente vem pelo menos há 14 anos brigando por esse espaço, assim, atravessando a ponte de São Paulo. Nós estamos aqui na Zona Sul, para quem não é de São Paulo, e a gente sempre fala que a gente atravessa as pontes da Marginal Pinheiros, né? Como diz Mano Brown, para garimpar do outro lado da ponte também. Então, a gente foi garimpar um pouco desse conhecimento do negócio de impacto e a gente se apercebeu que pouco se falava enquanto periferia, na periferia, né? Se falava sobre ela. E esse é um dos lugares que a gente aprendeu na educação popular, não dá para falar sobre o outro. É com o outro, é com a outra, né? Então a gente trouxe isso, assim, muito no sentido da gente não se sentir visibilizado, da gente não se sentir parte de tudo aquilo que estava sendo discutido nos grandes fóruns, e a gente tentou trazer isso para rodas de conversa, o olho no olho, baixar a régua, trazer os conceitos, né? E agora, mais recentemente, com a nova sigla ISG, né, e tantas outras, mais uma vez, esse conceito ele vai ficando distante de quem está nas pontas fazendo os seus trabalhos. E aí fica um lugar fictício, né, do fazer. Porque as pontas não se conectam. E aí vai ficar mais uma vez uma tulha de engravatados ou de bem arrumadas atrás das suas mesas, definindo e deliberando sobre a vida do outro. E a gente sabe aonde que isso vai dar, em lugar nenhum. Né? Então não é diferente da década de 90, não é diferente de 10 anos atrás, quando a gente começou a aprofundar um pouco mais na cena, e não é diferente dos últimos 5 anos que a gente teve aí uma articuladora de quebrada. Bom,
Bom, falando que poderia ser diferente, não tem como a gente não mencionar toda a pandemia, né? O que foi a pandemia, que talvez ainda é, os reflexos dela. E muita gente, muitos de nós que estamos aí nessa luta, a gente acreditou que no início da pandemia a gente sairia muito melhor como civilização dela. Como é que bate isso para você, esse tipo de fala? Seríamos novos, né? Novos humanos, humanos novos, né? Nova Enfim, economia, enfim. só mais uma forma de se enganar, né, Fábio? Porque eu acho que nada mudou, né? A periferia, mudou. A periferia continua mais pobre. Ela vem tendo menos apropriação, apropriação nessa palavra, menos apropriação em recursos, em financiamentos, em investimentos, né? Lá na pandemia, lá atrás, eu lembro de um número de pessoas que me buscava, porque sabia que eu estava aqui na periferia, para entregar cestas básicas. Legal, foi super necessário naquele período. Mas e depois? A gente faz o quê? Né? A gente vira um ponto vicioso de entrega de cesta básica? É só isso mesmo? Mas então vamos ajudar a entender como é que se pesca o peixe. É de verdade isso, né? Nós vamos levar esse tipo de discussão? Enfim, é difícil de compreender que existe um pessoal que parece que só chega na filantropia. Isso é desde sempre, né? Desde quando eu era pequena aqui na Zona Sul, né? Chega os filantrópicos, chega aquela visão de, eu sou solidário, ou a minha solidariedade está no período determinado do ano, então sempre ao final do ano, porque a minha consciência fica pesada, então eu vou lá doar presente para as crianças, enfim, ou no Dia das Crianças. E não foi diferente durante a pandemia. Não ficou nada nesse sentido. A gente vê hoje um número grande de famílias mais empobrecidas, os pontos viciados de entrega de cesta básica já não recebem mais as cestas básicas, né? E o nosso povo continua na dificuldade que sempre teve. Pensando em campo de negócios, né, que é onde a gente costuma falar bastante, na pandemia a gente teve um boom de crescimento de investidores olhando e tentando trazer essa lógica de que precisamos expandir, estamos online e é possível. Então a banca, sim, surfa um pouco nesse período, né? Foi bom porque a gente foi para um cenário nacional, então isso foi bem bacana. Mas e depois? Quem segue investindo? Quem segue olhando para esse mesmo lugar, sabe? Então acho que tem uma falácia aí. Nem o nosso ar, né, não ficou mais limpo como estava durante a pandemia, nem isso a gente conseguiu manter, né? Menos carro na rua. São Paulo é uma farsa, o que mais me incomoda é sua pobreza de espírito, pobreza de espírito, de espírito, de espírito, de Acho que você desconstrói, né, uma visão que se nutriu durante a pandemia de que todo mundo ia ficar mais solidário e tal, bacana. Legal distorcer um pouco a realidade e mostrar ela como ela deve ser, né? E, bom, você citou no início aqui de, em algum momento, a banca foi objeto de estudo, né, de outras organizações e tal, e eu queria puxar para esse ponto que muito se fala em colaboração, atuação em rede, parceria, tá em alta, né, isso aí. Mas eu vejo que um tanto de organizações de periferia continuam sendo usadas ou continuam sendo objeto de outras. Isso ainda é uma realidade para vocês aí? Eu sempre vou tentar organizar um pouco do tempo histórico, tá, Fábio? Então, assim, foi assim na década de 2000, a gente era o bairro mais violentado do mundo, então todo mundo veio para cá construir as suas teses de mestrado e doutorado e falar das nossas soluções ou falar das nossas dores e nunca mais voltaram. Depois veio esse tempo, né, de se falar de negócios de impacto, então muito se falou sobre a periferia e suas necessidades, seus apontamentos das suas dores, das suas lacunas, né? Em algum momento a gente ouviu dizer que a gente tinha um abismo entre quem estava nas periferias e quem estava nos bancos de investidores, né? Isso muito nos dói, né? Porque quando a gente tem um abismo, a gente tenta minimamente construir uma ponte, né? Ou buscar um desvio para solucionar e não ficar só ressaltando que existe o abismo. Então, sim, eu acho que tem um lugar que ele é de suma importância, a gente falou isso lá atrás na NIP, né? Quando a gente começou a discutir a NIP, a gente falou de co-realizações. Então, a gente foi co-realizar coisas com a FGV-100, na figura do professor Barque, a gente foi realizar coisas na figura da Mauri, dentro da Artemisia, e nasceu a NIP, que no primeiro momento foi uma aceleradora, depois se tornou uma articuladora de negócio de impacto da periferia, muito por uma necessidade nossa,
de transmitir que a periferia é protagonista, sim, das suas ações, das suas soluções, e que isso estava dado há muitos anos, não era uma moda Faria Limers, era algo que a gente já vinha costurando enquanto empreendedores. Não tinha esse nome de empreendedores sociais, mas já era algo que a gente vinha fazendo com as nossas organizações e coletivos. E a gente viu também, por outro lado, alguns investidores, organizações investidoras, também pensar essas coalizões, né? Pensar em blocos, as formas de investir, e a gente foi investido, inclusive, por alguns blocos nesse sentido. Muito bacana. Mas como que isso sai de uma linha de moda e vira, de fato, um processo de alinhamento de propósito? De pensar a médio prazo e longo prazo, como é que é esse orçamento? Dá para se pensar coalizões com orçamento curto? Dá para se pensar collabs quando a gente não está falando do mesmo propósito? É só para a gente aparecer na fotinha nas nossas redes sociais? Se for esse o caminho, a banca não é esse parceiro, né? A gente é bem chato nesse sentido, assim. Inclusive, a gente já disse não para alguns atores do ecossistema. Porque é isso, no último ano, de modo especial, a gente teve muita dificuldade de fazer captação de recursos, quando a gente ouviu muita gente dizendo o quanto que era precioso o nosso trabalho nacional de estar discutindo negócio de impacto nas periferias. Oi? Você diz que é muito valioso, mas não vai poder investir? Tem aí um gap que precisa ser olhado, né? Qual é a lacuna que está posta dessa vez? Qual é o abismo que foi criado e a gente não conseguiu fazer aparecer, né, de fato, essas marcações? Porque é isso, assim, vira-se moda, collab está em alta, mas se ela não tiver um alinhamento e um propósito, ela morre no segundo dia de atividade. Porque é isso, é muito profundo o que a gente está fazendo. E não é um tempo curto para as coisas darem certo nas periferias, no sentido de recurso financeiro, de investimento, porque a ação já está aqui. Com alguém grande investindo ou não, a ação ela permanece, né? Agora, o quanto que, de fato, eu quero fazer com que esse orçamento tenha condição, de fato, para olhar para essas collabs, para essas cocriações. O que a gente viu no último período, por exemplo, são... o bola me mata quando eu falo essas coisas, mas eu falo. Que é esse pensamento, vamos criar um bloco aqui de investidores, mas se eu antes eu investia 400, 500, 1 milhão, como eu estou em bloco, eu só vou investir 100. E aí o prato permanece o mesmo e o número de pessoas que vai buscar esse recurso, ele dobra, triplica. E aí não dá para abrir concorrência com a gente mesmo. Não dá para a gente entregar os nossos relatórios para abrir concorrência com a gente mesmo. Não é esse o propósito. Perfeito. E tem mais gente em volta do prato apitando na receita que vai ser feita, né? No bolo. Sim, decidindo, né, os caminhos, as possibilidades, querendo e exigindo qual é o impacto, né? Sem estar, de fato, sentado aqui do outro lado. São Paulo é uma farsa. Excelente. Acho que é muito bacana. Inclusive, essa é uma das ideias do podcast, que é mostrar um pouco o lado B, os lado Bs dessa história, né? Acho que você trouxe um aqui, que é o que está por trás do collab, que, de novo, acho que nós reconhecemos o quanto é potente a atuação em rede. Mas, por outro lado, ela deixa na superfície algumas questões que, se a gente cavar mais fundo, a gente vai se deparar com elas como essa que você trouxe. Fabi, muita gente acreditou que a banca tá meio em alta, assim, ela ganhou um protagonismo com a própria NIP que você citou, que é um projeto incrível. E aí muita gente que não conhece olha e fala, nossa, Fabi, Bola, Macarrão, os caras estão lá em alta e acham que chove dinheiro aí nos projetos, né? Tem um monte de parceiro. Queria que você trouxesse um pouco qual é a resposta que você dá quando você escuta esse tipo de situação. Primeiro que nós não somos empreendedores de palco, né? A gente nunca se colocou nesse lugar. O que a gente vem fazendo é trabalhando bastante. Então, a gente, primeiro, antes de construir a NIP era um produto da banca, né? Nós somos a banca, né? E a banca, enquanto empreendedores sociais, a gente trabalha todos os dias para pensar inovações, para pensar estratégias de sobrevivência, e não vem sendo diferente. Por mais que a gente tenha tomado uma cena nacional e está no YouTube, está nas atividades, nas redes sociais, em alguns eventos. Mas, por outro lado, como a gente é muito precioso com o que a gente faz, e a gente fala muito de uma realidade concreta que muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir,
a gente também vem sendo retirado de alguns montantes, e aí são montantes financeiros. Porque aí a gente entrega para a banca a ideia de que, olha, vocês são incríveis, mas o investimento no final do dia ele não chega, né? E por mais que a gente esteja trabalhando bastante. Então, a banca hoje ela sobrevive a partir dos nossos serviços, a partir das nossas entregas diárias, né? A banca, nesse momento, está com 3 projetos discutindo negócios de impacto e empreendedorismo social na área da música. A gente não está colocando isso no holofote, mas a gente está fazendo igual a gente fez atrás com a ANIP, buscando um lugar, cavando uma discussão que não se tem no ecossistema. E os empreendedores da área musical, onde estão? Quem são que está por trás de todos os bastidores da música? Como é que essas mulheres, de modo especial, sobrevivem a tudo isso e vivem financeiramente? Não se tem ninguém discutindo. Então, mais uma vez, a gente traz aí um campo de inovação que poucos querem investir. E dentro da ANIP, no último ano, a gente deixou de fazer muitas ações, porque a gente não conseguiu os investidores que a gente precisava. Né? A conta da ANIP não fechou. Mas a gente não deixou de estar discutindo os conceitos de negócio de impacto da periferia, porque a gente acredita que isso ainda não chegou em todos os lugares que deveriam chegar. O último fórum que a gente realizou, que foi o fórum que teve o Norte e Nordeste inserido, a gente viu a lacuna que existe, a discrepância que existe de investimento e de formação. A Yane Mendes, que é uma irmã lá do Pernambuco, ela bateu nisso diversas vezes, inclusive na gente, dizendo, São Paulo está bem, a banca está bem. Só que olha para o Norte e Nordeste, não chega essas informações até aqui. A gente nunca ouviu falar de empreendedorismo social. E quando ouve falar, está dentro de uma perspectiva de inovação que não chega aqui para a gente. Está lá no Porto Digital, está discutindo tecnologia, mas não está se falando de tecnologia social. E sem a tecnologia social, não há articulação na ponta. E a gente não está falando disso nos lugares. Né? Então, se fala aí que a gente tem uma fama, porque o Bola vem atuando, e a gente não vai deixar de atuar em muitas rodas de conversas, em muitas mesas de debate, em muitos fóruns. A gente foi convidado para um, inclusive, agora que o Bola saiu de lá muito puto. Né? Porque o Bola era de uns que caberia numa mão, que era de periferia. Todo o restante era o mesmo perfil branco, homem, heterossexual, bem arrumado, bem engravatado, dizendo de soluções para a periferia. Ou de investimento para negócios que resolvem questões das periferias, porque o problema é a periferia. Né? E mais uma vez a gente vai para um lugar em 2023 para ouvir isso. Né? Então, assim, a gente ainda é uma pedra no sapato e a gente vai continuar sendo pedra no sapato. Não é que a gente é famoso financeiramente. A gente é famoso porque, inclusive, a gente briga para estar em alguns espaços. Alguns que a gente nem deveria estar, porque a gente não consegue pagar o ingresso. Né? A gente costuma dizer isso. Existem fóruns que é 500, 600, 700 reais o ingresso. A gente não vai conseguir entrar neles. Então, o que a gente tem feito? Organizado minimamente o entendimento do que vai ser realizado lá, para a gente falar aqui para os nossos. Então, se isso é fama, sim, a gente está famoso nesse sentido. Mas enquanto pessoas ou o negócio, a banca, sendo investido no final do dia, estamos bem longe desse holofote de milhões que a gente vê circulando para alguns. Bem bacana que você cita, digamos que é um fenômeno que já está acontecendo no campo do futebol, por exemplo, que é a arenização, né, do futebol, do espetáculo. Está acontecendo um pouco no nosso setor aqui do impacto social, né? Os ingressos caros, eventos chiques e tal, com esse discurso de que não, estamos incluindo. Eu assino embaixo na tua reflexão. Fábio, quer ver só um apontamento disso? Assim, existem os fóruns de negócio de impacto em São Paulo, né? Grandes fóruns, né? Você já participou de alguns, outros participaram. E aí, 500 pessoas participando. Teve um deles que nós estávamos em 6. No ano seguinte, a gente estava em 10, enquanto pessoas da periferia. No ano seguinte, a gente brigou muito e conseguiu 50 vagas. Só que a pessoa que estava na articulação virou para mim e falou assim, Fabiana, você tem que garantir que esses 50 irão. Porque se você não garantir, no próximo ano a gente não consegue esses lugares mais gratuitamente. Então, eu consegui garantir. Nós passamos dias registrando as pessoas aqui dos nossos computadores para que as pessoas estivessem lá. E nós estávamos em mais de 50 pessoas enquanto periferia. Só que nas mesas, nós não estávamos. E muitas das vezes, quando a gente pedia o acesso para poder falar no microfone sobre determinada questão, nos era ignorado. O que nós fizemos? Criamos o Fórum de Negócio de Impacto da Periferia. Realizamos o primeiro Fórum de Negócio de Impacto na periferia, trazendo a galera do outro lado da ponte, do centro, para a periferia. E isso, para a gente, já é um impacto direto, porque, inclusive, a pessoa vai entender como é que se dá a mobilidade do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Né? Então, a gente teve aí
um número expressivo de pessoas. Mas teve uma galera que não quis vir, porque era longe do centro. Imagina, por que vocês não fazem na FGV? Aí nós fizemos uma na FGV chamando Criando Pontes. Não vão, porque tipo, é mais gente da periferia chorando ou fazendo panfletagem das suas dores. Oi? É um tanto disso, assim, o quanto que ainda é discrepante esses espaços e a escuta para eles. Bom, no começo da trajetória aqui da banca, você mencionou uma fusão, uma junção muito interessante, que é do hip hop com a igreja, né? Com a igreja católica. E aí, hoje, olhando com a lente de hoje, né, desses últimos anos de trevas aí que a gente viveu, seria uma lente, uma parceria meio improvável, não? Queria te questionar como anda hoje essa parceria nos tempos atuais, considerando tudo que a gente viveu nos últimos anos no Brasil. Fábio, algumas parcerias, né, não aconteceria hoje em dia, né? Mas atrás também não, assim, eu costumo dizer que existe uma diferença, né? Nós estamos no Jardim Ângela, a gente teve aqui uma igreja progressista baseado no que eles chamavam de trabalho de base, e aí muito fundada em várias discussões do evangelho, a partir de uma pessoa especial, que era o padre Jaime Crowler, que no início desse ano nos deixou. E que ele fazia questão de dizer que a igreja ela precisava ter um tanto de ações políticas. E que não eram políticas partidárias, mas era política de envolvimento com seu entorno. Então, ele foi um cara que ele abriu a igreja dele, católica, para receber quem morava na rua, para receber quem trabalhava em situação degradante, para receber quem não tinha moradia, para receber o rap, para receber as mulheres que sofriam violência doméstica, para receber as pessoas. E mesmo nesse tempo, já eram difíceis as igrejas que tinham essa totalidade dessa visão. Ele falava assim, eu fui o padre que mais rezei missa nessa região para jovens abaixo de 29 anos, e eu não aceito isso. Então, a gente foi, enquanto hip hop, inclusive ajudar ele na manutenção de uma caminhada pela vida e pela paz que ele fazia todos os anos, que esse ano a gente segue fazendo, mesmo sem a presença dele, para gritar as nossas dores e para anunciar as nossas possibilidades. Então, o rap entrou muito nesse sentido, né? Acho que tem esse lugar de marcação, de modo especial a banca, o Gaspar dos África Brasil, né? E tantos outros. Mais recentemente, eu acho que a nossa maior participação é com os saraus. Dentro do sarau, a gente cria a nossa literatura, a gente diz que a gente é protagonista, a gente diz que a gente é, sim, intelectual orgânico de periferia, que a gente escreve. E que a gente escreve bem e que pode ser usado em sala de aula. Tá? E o Sérgio Vaz acabou de entrar para o MEC e está sendo distribuído no Brasil inteiro. Então, a gente vai pensando essas possibilidades aqui dentro do nosso território com quem pode somar. Para além do nosso território também com quem dá para somar. Né? E que quem olha para a gente não enquanto um ser beneficiário, usuário, mas um ser proponente de suas soluções, suas discussões, do pensamento de collabs, né? O que a gente costuma dizer aqui, e eu fui a última a entrar nesse hall, porque eu brigava muito com a bola, eu não vou atravessar a ponte, eu não vou discutir com essa galera, esses lugares, eu vou discutir com os meus, com as minhas, não vou, eu fui a última a entrar. E o Bola sempre falou assim, Fabi, a gente precisa ir, sabe por quê? Se a gente não for, é como se o ecossistema deixasse de existir. Ninguém vai estar lá falando em nosso nome. Então vamos para lá, vamos brigar em outro lugar, em outras instâncias. Né? Então a gente começa a fazer essa caminhada. E aí eu sempre vou falar esse mesmo lugar. Para mim, referência, elas são muito latentes no meu dia a dia. Então eu uso ela o tempo todo. Paulo Freire é um, Mano Brown é outro, a Adriana Barbosa é outro. E eles costumam dizer que a gente precisa garimpar os lugares e trazer para a gente o que é bom, se apropriar do que é bom. Né? Ou fazer o check-in naquilo que nos interessa, né? E vamos aprender essas novas tecnologias, e vamos traduzir isso para os nossos, e vamos discutir esses conceitos. Então, assim, quais são os lugares que é possível de ter parceria? Alguns. Lá atrás e hoje. Outros não. Hoje, se você me perguntar, a igreja da região nos aceita? Não. A gente tinha um espaço chamado Arena da Arenga, que era uma disputa de MCs dentro da igreja. A gente usava o salão da igreja para poder fazer. Nós ficamos lá durante 3 anos. Só que no último ano apareceu muitos meninos e meninas, Black Powers,
meninos e meninas engajados na literatura, meninos e meninas com seus turbantes, com seus fios de conta. E a gente foi convidado a se retirar. Porque não fazia mais parte aquela ideia da juventude quadradinha que a gente iniciou. Era uma juventude que estava pulsante demais, então não cabia ali. Então, conforme a gente vai construindo as nossas identidades, a gente não cabe em algumas parcerias, e tudo bem. Só que vamos desvelar elas. A gente vai falar um pouco mais, sabe? A gente não vai ficar fingindo que a gente cabe na situação. A gente simplesmente rompe. Ou discute para que o rompimento seja feito de forma harmoniosa, colocando o outro, pelo menos, a duvidar o que ele está fazendo. E isso a gente viveu muito, acho que todos nós, em meio familiar, amizades, relacionamentos, nos últimos 4 anos, né? Acho que cada um que tinha pessoas que arbitrariamente a gente procurou se afastar de certos pensamentos e posicionamentos, né? Um pouco isso que você está trazendo num outro contexto. Muito Até para legal. garantir a saúde mental, né? Certeza. Um mínimo de coerência, de dignidade no que a gente, né, acredita e tal. Fabi, papo maravilhoso. Para a gente ir encerrando aqui, vocês se assustam hoje por se deparar com o aumento do pensamento de extrema direita nas quebradas? Isso é um tema que está vindo aí na atuação da banca? Sim, chega para a gente. Acho que tem um número crescente de pessoas que têm essa coragem de falar sobre o que estão fazendo ou o que querem fazer sobre violência de modo especial. Tem tido, sim, mais denúncias sobre as violações de direito contra as mulheres, né? Isso tem chegado para a gente mais forte. Violação do Estado contra a juventude. Isso retomou novamente no nosso território, era algo que já tinha se esvaziado e volta com força, né? Então, tem sim. Mas a gente tenta, Fábio, olhar para isso e dar luz às possibilidades reais de outros campos de ação. Então, o que está se nascendo para combater a violência contra a mulher? Então, a gente cria possibilidade de discussão com outras meninas. Outras meninas começam a trazer as ideias de como que elas estão superando suas dores nesse campo, né? A gente não está falando de meritocracia, mas a gente está dizendo de como que, mais uma vez, a periferia ela tem que buscar, nos seus pares, no seu dia a dia, no seu cotidiano, soluções práticas de sobrevivência, de modo especial. E aí eu estou falando de sobrevivência de todos os campos, de estar vivo realmente, né? Então, como é que a gente tem buscado manter os nossos meninos pretos, pardos, vivos? Como é que a gente tem deixado as nossas meninas para fora da estatística de violência contra as mulheres, né? E quando estou dizendo as nossas, é o nosso território todo, com todas as ações que aqui acontecem, é a banca, é a Arco, é a Santos Mártires, é tantas outras, sabe? Não é um mérito da banca em si. Mas o que a gente tem tentado olhar para isso, porque senão a gente fica muito charfundado em tudo isso que a grande mídia quer que a gente esteja, e a gente constrói um medo que nos afringe, né? Que nos deixa parado, que nos isola, né? Então, o que a gente tem tentado é olhar para isso, olhando muito para as narrativas que têm chego novas, né? Então, a gente também vem saindo da nossa zona de conforto, só falar daquilo que a gente entende bem, né? Então, o rap a gente entende bem. Para além do rap, o que mais que a gente precisa entender nesse momento com a juventude? É o trap? Qual é o tipo de trap que a gente vai discutir com essa juventude, né? São outras ações, outras possibilidades de cultura, né? Então, por exemplo, a gente acabou de abrir um edital nacional para discutir mercado da música. E nos surpreendeu o número de jovens abaixo de 29 anos que querem discutir, que querem ser empreendedores das suas carreiras. E em diferentes temas. Então, eu tenho desde o sertanejo ao rap. Eu tenho da menina da cultura popular do Maranhão e o rapaz que é indígena do Amazonas, entende? Então, assim, olhar para isso faz com que a gente entenda que tem uma direita aí que está posta, que era latente, que a gente precisa olhar para ela e enfrentar ela, mas que tem uma galera de vivência do social muito maior. Como é que eu olho para o Renê Silva lá no Rio e me acolhe o coração quando eu vejo um jovem falando de jornalismo dentro da quebrada, quando eu olho aqui no meu território, né, eu vejo periferia em movimento, também que é jornalismo dentro dos nossos territórios, né? Então, a Iane, né, que está lá no Nordeste, batendo em muitas situações de violência, de violação de direitos, mas está lá, sabe? E que nos conecta aqui. Eu acho que pensar, por isso que a gente fala, né, a rede é muito pulsante, e a quebrada, ela já tem construído essa rede de sobrevivência há muitos anos.
É assim desde a escravidão. Né? A gente vem tentando juntos sair desses lugares que nos amarram. Assim. Então, pode ter olhado mais para isso do que evidenciar as dores que vêm aí junto com essa direita que está aí, né? Que a gente não pode ignorar. São Paulo é uma farsa. O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito. Pobreza de espírito, de espírito, de espírito, de Queria convidar você para a gente fechar, Fabi, e deixar aí merchan final, dicas finais, para se quem estiver nos ouvindo meio desavisado, nunca ouviu falar da banca ou da NIP, por favor, a hora é essa. Né? Nas redes sociais, no Instagram, a gente é a Banca Jovem, né? Lá no LinkedIn também a gente tem um pouco desse perfil. A articuladora, a NIP, é da onde a gente vem falando também desse lugar de negócio de impacto da periferia. A gente está aí com as nossas metas de estar esvaziando esses lugares, né? Que não se fala da quebrada como quebrada protagonista, pulsante, verdadeira, que traz propostas de soluções, mas a gente está também para aglutinar pessoas e para discutir os espaços que queiram, de fato, ter uma escuta real do que vem acontecendo, né? Então, deixa aí como missão para quem está nos conhecendo pela primeira vez, pesquisar quem é o DJ Bola, tem tanta ideação que vem desenvolvendo. A Adriana Barbosa, que é uma parceira nossa incrível. O Periferia em Movimento, que é um jornalismo real de quebrada aqui da Zona Sul de São Paulo, que vale super a pena. Né? Eu acho que tem muitos outros aí. Maite Lourenço, que vem discutindo negritude e os campos de diálogo com o RH de grandes empresas, né? Porque também só colocar os nossos para estar em trabalhos secundários não funciona. Então, como é que a gente vem olhando para esses lugares? Enfim, Catiana Normandia e tantos outros nomes. Assim, eu gosto sempre de trazer as referências no final, porque a gente está cansado de ver os mesmos, né? Dos dois lados da ponte, é sempre os mesmos, né? Muito bacana o trabalho que a CUFA faz, mas só não existe a CUFA. Muito bacana o que a Rede Mulher Empreendedora faz, mas não existe só a Rede Mulher Empreendedora, existe esses e mais tantos outros. Então vamos olhar para conhecer esses pequenos que estão minimamente se organizando para fazer um enfrentamento real, latente e muitas das vezes sem nenhum real no bolso, né? Só buscando acreditar nos seus sonhos. Acho que a missão que a gente tem na banca é de falar sempre: acredite no seu sonho e faça seu corre em paz. Pô, e com esse slogan maravilhoso, eu encerro aqui te agradecendo muito, Fabi. Generosidade, paciência. Obrigado demais. Espero que a gente continue dialogando. Show de bola, muito obrigado. Tamo junto, Fábio. Obrigada.